Olá, o tema de hoje do Estúdio News é o crescimento do turismo. E para conversar com a gente, nós recebemos o Alexandre Sampaio, que é diretor da CNC e responsável pelo Conselho Empresarial de Turismo e Hospitalidade, e Raoni Fernandes, que é diretor-presidente da empresa Potiguar de Promoção Turística. Sejam muito bem-vindos. Eu começo perguntando então para o Alexandre. Alexandre, o Brasil é um dos destinos mais procurados da América Latina. De janeiro a outubro, o país já recebeu 5 milhões e 400 mil turistas internacionais, um aumento aí de 13,5% em relação ao mesmo período de 2023. Nos aproximando, portanto, de números recordes. Quais fatores explicam esse crescimento? Os números explicam o esforço da Embratur em investimento na divulgação do Brasil lá fora, a participação em feiras de grande monta, que são importantes para divulgar o Brasil, campanhas publicitárias também, apesar do número poder crescer mais. Então, esse tipo de investimento, além de parcerias com as aéreas, para trazer charters para o Brasil, também explicam esse crescimento significativo nos primeiros anos, nesses últimos tempos, da questão da promoção internacional do turismo brasileiro. E, Raoni, quais os destinos mais procurados pelos visitantes de fora e também pelos próprios brasileiros, considerando as viagens domésticas? O Rio de Janeiro continua liderando ali a lista entre os destinos mais procurados? Primeiramente, é um prazer estar conversando com você, Renata, com o Alexandre Sampaio, com todos os telespectadores da Record News. Claro, o Rio de Janeiro ele é esse destino indutor, né, do Brasil, é o mais conhecido. Acho que o Sudeste lidera essa receptividade dos turistas internacionais, mas o Nordeste desponta no período mais recente como uma boa porta de entrada para esse turismo internacional, sendo muito procurado recentemente, principalmente pelo mercado europeu e pelo mercado latino-americano, e aqui o Rio Grande do Norte também mostrando números de crescimento referentes também a esse crescimento Brasil que você citou na pergunta anterior. Eu acho que está conectado com essa recuperação da imagem do Brasil para fora. Eu acho que o presidente da Embratur, Marcelo Freixo, é muito feliz quando ele fala de um Brasil que voltou, um Brasil com S, um Brasil da diversidade, um Brasil que respeita os seus costumes, a sua diversidade. Então, isso tem sido muito importante para aumentar esses números de turistas internacionais no Brasil e, com certeza, muito provavelmente, esse ano a gente bate aí a casa dos 7 milhões até o final do ano. E quando você fala de Nordeste, tem como você trazer para a gente aí quais as cidades ou os estados mais procurados nessa região? Então, nós temos 3 hubs no Nordeste, né? Hubs são esses destinos que servem como troncais, né, de distribuição de rotas, que é o Ceará, a Bahia e Pernambuco, né? No caso, suas capitais, Fortaleza, Recife e Salvador. Mas nós temos o Rio Grande do Norte e Alagoas ali despontando, que não são hubs, mas despontando como maiores receptores desses turistas internacionais. A Paraíba cresce muito, o crescimento da Paraíba é muito significativo, principalmente no tratado do mercado regional, né? Então, hoje o turista nacional ele tem viajado muito para o Nordeste. O fortalecimento dessas rotas nacionais a partir de programas como esses do Ministério do Turismo são importantes para esse turismo, inclusive do rodoviário entre os destinos do Nordeste. Então, eu acho que hoje o Rio Grande do Norte, Alagoas, Ceará, Bahia e Pernambuco são provavelmente aí os 5 primeiros colocados na recepção de turistas internacionais no Nordeste. E quais os maiores emissores de turistas ao Brasil? A Argentina, mesmo com toda a grave crise econômica que vem enfrentando, ainda lidera a lista ou já perdeu esse posto? Não, a Argentina continua liderando. Agora, com a recuperação do país, em termos econômicos, nós acreditamos que haja um aumento, inclusive, desse processo. Logicamente que, como mencionado, a política da Embratur da diversidade, e nós esperamos que isso, dentro do governo Trump, seja mantido, inclusive com as isenções dos vistos dos 5 países que nós já praticamos, tendem a aumentar também a visita de americanos para cá. Mas, com certeza, o Mercosul, liderado pela Argentina, mas a Colômbia também, e o próprio México, tem relativa importância na vinda de turistas estrangeiros para cá, para o nosso país.
E chama a atenção o número de chilenos que entraram no Brasil. Houve um crescimento aí de mais de 46% nos primeiros 5 meses desse ano, se comparado com o ano passado. É um número relevante. A explicação para o aumento desses turistas passa pela ampliação da malha aérea entre os dois países, Raoni? Com certeza. Acho que o primeiro ponto de qualquer sucesso de emissão de turistas de um destino para o outro é a rota, né? Você ter uma boa malha aérea. E no caso da nossa realidade latino-americana aqui, nós somos quase que reféns do aéreo, né? Nós não temos a realidade do ferroviário e do rodoviário tão forte. Então, esse incremento de rotas do Chile para o Brasil tem sido fundamental para o crescimento desse mercado. Aqui no Nordeste, destacamos agora, recentemente, o lançamento de mais uma rota, Santiago-Fortaleza, agora pela Latam. Acho que vai ser muito importante também para o incremento desse mercado para o Nordeste. E sobre essa questão da pergunta anterior que você fez para o Alexandre, me permita comentar que o Rio Grande do Norte e diversos outros destinos fazem muitas ativações de promoção na Argentina e, recentemente, podemos perceber que o mercado está aquecido muito por conta também da inflação no país, né? Então, os turistas argentinos, eles estão preferindo para o próximo período viajar ao Brasil e até mesmo para a Europa do que dentro da própria Argentina. Então, o Brasil se torna ali mais uma oportunidade novamente para esses turistas, porque com os mesmos valores, com os mesmos investimentos que eles fariam voos domésticos, um turismo doméstico ali dentro da Argentina, ele consegue fazer tirar essas mesmas férias, esses mesmos feriados no Brasil. Então, complementando a resposta do Alexandre, eu acho que tem sido muito importante para esse crescimento da Argentina, que continua performando sendo o primeiro emissor para o Brasil. Inclusive, isso se repete também no Rio Grande do Norte, porque é o primeiro do ranking do nosso mercado emissor. E a via aérea continua sendo a principal porta de entrada para os viajantes vindos de outros países? A nível da América do Sul, sim, apesar de nós devemos destacar que o turismo rodoviário, né, no Mercosul é importante e tem uma significativa importância. Mas claro que o aéreo continua sendo a maior opção, né, pelo fato de ligar vários países ao Brasil. Nós somos um país continental, então nós temos ligações que podem entrar não necessariamente para o Rio, São Paulo e Brasília, mas também podem entrar por Manaus, pelo próprio Nordeste, como se falou. Eu acho que existe aí uma diversidade com bons aeroportos, com uma sistemática que já permite um naipe de informações ou de opções para esses turistas que querem chegar ao Brasil. Bom, o setor do turismo, né, todo mundo sabe, foi um dos mais afetados pela pandemia. Eu pergunto para o Raoni se ele já se recuperou totalmente desse período, Raoni. Se sim, em que momento isso aconteceu? Excelente pergunta. A gente agora, no segundo semestre de 2024, passa a ter mesmos números de 19, que é o ano pré-pandêmico, né? Nós tivemos o melhor setembro dos últimos 10 anos, na verdade, o melhor setembro já registrado. Repetimos isso em outubro. Então, o ano de 2024 ele já alcança os números de 2019, pré-pandêmicos. O Rio Grande do Norte, inclusive, ele foi um dos primeiros estados a descolar ali na pandemia, foi muito bem no começo da recuperação da pandemia, mas depois ele não conseguiu atingir o crescimento que o Brasil atingiu. Acredito que em nível Brasil nós atingimos os números pré-pandêmicos já em 2023, mas o Rio Grande do Norte só agora no segundo semestre de 2024. Bom, é uma boa notícia. Agora, Alexandre, a receita gerada pelo turismo internacional de janeiro a outubro de 2024 alcançou quase 35 bilhões de reais, um crescimento de 6% em relação ao mesmo período de 2023. Esse aumento significativo é visto também no ticket médio, que chegou a R$5 mil. Esses dados, eles são um indicativo claro do impacto positivo do turismo na economia brasileira? E quais os segmentos que acabam se beneficiando? Com certeza nós temos aí um crescimento homogêneo, basicamente que reputa a questão aérea e com certeza hotelaria e alimentação fora do lar. Esse é um processo que ele se cria de maneira assim, homogênea, como eu falei. Se você viaja para um destino e você compra passagem aérea, você vai demandar um hotel, apesar de existir opções em plataformas de hospedagem que também podem ser acessadas, mas de maneira geral você vai para o hotel, gasta em restaurante, tem todo um processo de lazer também que é possível usufruir.
Então, eu diria que esses gastos se justificam, se sustentam, e a ideia é que, com o crescimento do poder aquisitivo da população, esse processo se materialize cada vez mais. Agora, fazendo uma análise, desde os portos, aeroportos, passando por toda a infraestrutura da rede hoteleira e também o amplo setor de serviços, nós estamos preparados, Raoni, para receber todas essas pessoas? Olha, do ponto de vista nacional, talvez o Alexandre tenha até mais bagagem aí para afirmar, mas a verdade é que os aeroportos eles têm se reestruturado. Aqui no Rio Grande do Norte, por exemplo, a Zurich Airport, que também administra Florianópolis e Vitória, passa a administrar, acho que completa aí 1 ano de administração, fez uma revitalização no aeroporto, inclusive participa das ações de promoção. Tem sido uma questão muito interessante, os aeroportos participando mais ativamente, né, dessa promoção em parceria com os estados, com as empresas, com a rede hoteleira, com os receptivos. Isso tem sido muito importante. Então, essa infraestrutura ela é fundamental porque é o nosso cartão de entrada. Então, eu acredito, inclusive, que relacionado aos portos, recentemente fizemos uma boa reunião entre os estados do Nordeste sobre a possibilidade de aumentar as rotas, inclusive de cruzeiros, enfim. Então, possibilitando aí que essa infraestrutura dos portos possam possibilitar esse novo momento de promoção também do marítimo. Me permita uma colocação. Eu acho que, claro, a infraestrutura brasileira melhorou muito. A questão da privatização trouxe um viés fundamental para que nós ofereçamos serviços adequados, aumento do número de voos. Isso é fundamental. Portos também se inserem nisso, com o aumento dos cruzeiros na temporada que se aproxima, inclusive, do Brasil, nesse período do ano, né, até o março, abril do ano que vem. Agora, é importante que nós façamos investimentos em mão de obra. Hoje, inclusive, está difícil você conseguir mão de obra adequada para a hotelaria, mas, principalmente, o nosso colaborador carece de algumas coisas básicas, como o inglês, e é preciso que o sistema SENAC, por exemplo, que possa fornecer esse tipo de formação, mas é preciso também que as estruturas de governos estaduais, a própria Embratur, invistam nesse processo para permitir que nosso receptivo seja melhor preparado para receber esses turistas, inglês e espanhol. E por que isso acontece, Alexandre? Eu acho que nós temos um problema intrínseco de formação básica, né? A questão da cultura básica, da formação básica do nosso colaborador é um pouco aquém ainda. Isso pode ser suprido? Claro que pode, mas é preciso, então, potencializar não só a questão da formação básica, mas também a suplementação com línguas estrangeiras. Um dos grandes gargalos para nós atrairmos mais voos e mais turistas estrangeiros é a dificuldade de comunicação. Não dá para a gente ficar só na mímica, então é importante que o nosso colaborador tenha a possibilidade de ter uma razoabilidade de comunicação em inglês e espanhol para permitir que esse turista se sinta em casa. Muitos assuntos que nós tratamos aqui no Estúdio News, a gente acaba voltando, analisando e acaba na educação. A educação também, nesse caso, é essencial para o desenvolvimento do setor do turismo aqui no nosso país. Eu diria que é fundamental. Sem ela, você não tem uma boa condição de recepcionar, você não tem uma pessoa preparada minimamente, não só na sua função profissional, porque aí, claro, a formação profissional, como o sistema SENAC propicia, ajuda muito, mas é importante também que essa pessoa tenha um mínimo de aculturamento, de preparação para receber esse turista, porque é uma questão que ele vai ser o embaixador da sua região. Um bom atendente no hotel, um bom atendente no restaurante é uma pessoa que atrai e que simpatiza e que permite que o turista volte depois. Considerando todas as belezas naturais que nós temos aqui no Brasil, com uma cultura rica, diversa, Raoni, você acredita que o Ministério do Turismo faz bem feito seu papel em relação a investimentos, propagandas, para reforçar a nossa posição no setor, tanto internamente quanto para nos divulgar como destino turístico global? Olha, sem dúvidas, o trabalho que o Ministério do Turismo hoje faz, inclusive muito em parceria com a Embratur, eu acho que tem ali também uma boa parceria do Sistema S através do Sebrae, acho que está à altura desse Brasil que nós temos, né? Um Brasil de dimensões continentais, de uma diversidade que dificilmente se encontra em outra geografia do mundo. Então, no âmbito nacional, né? Essa movimentação entre os estados, né? Entre esse mercado nacional, tem se potencializado muito em virtude do trabalho, dos programas executados pelo Ministério do Turismo, os impulsionamentos, o fortalecimento de promoção, as feiras colocadas, os feirões, né? Mas principalmente o trabalho também em parceria com a Embratur,
que tem nos posicionado, como o Alexandre até mencionou na outra pergunta, em nível mundial de forma muito assertiva, né? Participando das principais feiras, sendo homenageado, inclusive, nas principais. O Brasil foi o país homenageado agora na FIT, na Argentina, passará a ser também o país homenageado na FITUR, em Madrid, agora no final de janeiro de 2025. Então, esse posicionamento em parceria do Ministério do Turismo com a Embratur tem sido muito importante para alcançar os números que nós temos mencionado durante essa entrevista. Qual a sua avaliação sobre isso, Alexandre? Somos bem divulgados? Poderíamos ser mais? Que tipo de ação está faltando? O que está sendo feito de uma maneira bem feita? Eu acho que o trabalho da Embratur tem sido válido, né? Eu devo ressaltar que, pegando a deixa, que não é só o SEBRAE que colabora com o processo da divulgação. O Sistema S, SESC e SENAC aportam um valor substancial por ano direto para o Ministério. E o Ministério, eventualmente, distribui entre os seus ações e para a própria Embratur, né? Eu acho que o trabalho da Embratur tem sido muito válido, tem sido diversificado, tange, né, toca todos os espectros que envolvem o turismo nacional, porque não é só o turismo de massa, o sol e mar, é um processo que investe no turismo ético, nas questões que envolvem quilombolas, etc. Tem toda a diversidade que o Brasil possui e eles têm tentar atender todo esse processo. Não é fácil, porque é uma diversidade muito grande, mas atende dentro de uma pesquisa que eles procuram atingir quase todos os públicos-alvos dentro desse sistema. E o quanto eventos de grande porte, como recentemente nós tivemos o G20, onde o Brasil foi amplamente divulgado aí no mundo todo. O ano que vem nós temos a COP30, a Conferência do Clima, lá em Belém, no Pará. O quanto esses eventos acabam contribuindo, aí claro, de uma forma positiva para o setor? Muito, né? Todo o processo que envolve eventos de grande porte, e o Brasil e o Rio especificamente têm sediado eventos de grande monta, impactam de maneira decisiva não só a questão dos voos, mas também hotéis, restaurantes, plataformas de hospedagem. É importante esse processo. Eu acho que Belém vai ser uma experiência muito interessante, né? O governo tem se esforçado ao máximo para suprir as questões que envolvem talvez a falta de capacidade plena para sediar um evento desse tamanho, mas com certeza vai ser feito um bom trabalho. E é importante trazer, né, o COP para dentro da Amazônia para que esse processo da discussão da sustentabilidade daquilo que o Brasil faz e faz muito, já melhorou muito, possa ser ressaltado e divulgado a nível do Brasil. Faz todo sentido, então, a COP30 ser em Belém? Claro, tem tudo a ver fazer lá mesmo, e eu acho que vai ser um bom recado, vai ser uma boa amostra do que o Brasil está fazendo na recuperação da sua biodiversidade. Agora, programas como o Voa Brasil, que deixa o transporte aéreo mais acessível e democrático no país, com passagens de até R$200 para aposentados, por exemplo, eles trazem também pontos positivos para o setor, Raoni? Sem dúvidas, eu acho que esse tipo de programa, ele ajuda a fomentar, a movimentar ali os estados, os destinos, eles investem muito seus esforços em gerar desejo, né, na população. E aí, programas como esse vêm a atingir um público que muito provavelmente no próximo período, inclusive porque é uma das premissas do programa, né, pessoas que não viajaram no último ano, acredito, se não me falha a memória, essas pessoas provavelmente não viajariam no próximo período e recebem um incentivo para que façam essas viagens. É importante do ponto de vista social, eu acho que o turismo tem que ser cada vez mais democrático, eu acho que é importante que o brasileiro conheça o Brasil, que esse intercâmbio regional interno no Brasil ele é muito importante para fortalecer a nossa cultura, para empoderar o nosso povo, para aumentar a sensação de pertencimento do nosso povo. Isso contribui para o turismo no ponto de vista a longo prazo, mas o impacto direto ele também é muito importante, porque você vai movimentar ali a economia, movimentar o turismo num curto prazo de uma maneira muito significativa. Inclusive, nos primeiros meses desse programa, Natal performou como um dos destinos mais procurados, e eu acredito que é muito por termos feito essa geração de desejo no Brasil todo, né? Em todos os setores, em todas as classes sociais, em todas as idades. E aí, quando você pega um programa como esse, que motiva uma parte da população a viajar, acaba que destinos como esse se sobressaem, e aí o sucesso nesse sentido. Um programa como o Voa Brasil, então, na opinião de vocês, poderia e deveria ser ampliado? Eu acho que sim, e eu acho que eu devo ressaltar também que isso se junta a um esforço
por exemplo, o SESC faz de turismo social, de turismo da melhor idade chamada, né? E que visa precisamente ocupar a baixa temporada nos hotéis e nos meios de hospedagem. Isso é fundamental, porque você dá equanimidade no processo da sustentação desses empreendimentos, agrega valor no sentido dessas pessoas conhecerem bons equipamentos e eles se complementam na questão da passagem aérea. Então, eu acho que é um programa vitorioso e tende a crescer nos próximos anos, com certeza. E o Brasil é o 5º país mais procurado na América Latina para o turismo médico. A estimativa é que 20 milhões de pessoas viajem por ano para receber atendimento de saúde por aqui. O que nos coloca nesse ranking? Qualidade do serviço médico, baixos custos em relação a outros países? Eu acho que a qualidade dos nossos profissionais médicos deve ser ressaltada. Os custos operacionais comparados em dólar entre o Brasil e os Estados Unidos são muito competitivos para nós aqui. Então, isso tem feito o crescimento sobre esse processo. Eu acho que cada vez mais... E isso não é um turismo que se divulga massivamente, ele é um turismo que se divulga boca a boca. Então, pacientes que vêm ao Brasil e fazem a sua opção por tratamento médico ou estético, que não é só médico, não é só estético, é médico também, acabam sendo divulgadores em potencial da experiência que tiveram e podem trazer outros clientes para cá. Inclusive, esses congressos médicos que acontecem a todo momento, durante todo o ano, né, Raoni, isso também ajuda a movimentar a nossa economia e a divulgar o nosso país lá fora. Sem dúvida. A medicina ela tem várias áreas, né? Então, vão ter vários eventos segmentados. Esses congressos eles são segmentados, atraem um público de poder aquisitivo alto de todo o mundo. E isso ajuda não só a movimentar, principalmente nos períodos de baixa temporada, que são quando esses eventos acontecem, mas ajuda a divulgar os destinos para o mundo, né? Você pega os números de FEComércio nas pesquisas sobre esse público quando vem aos eventos, 95% deles afirmam querer voltar ao destino no próximo verão, no próximo período. Então, esses congressos eles são eventos muito importantes para o fomento do turismo internacional também. Agora eu pergunto de que forma o digital transformou e ainda ajuda o setor a crescer através de aplicativos cada vez mais completos, onde nós turistas, né, a gente consegue pesquisar passagem, hospedagem, tem também aqueles rankings, né, que são aquelas ferramentas de opinião que influenciam de forma decisiva a tomada de decisões na hora da compra, de você decidir onde quer ir? O digital é fundamental na nossa vida de hoje, não tem como a gente abrir mão dele. Ele elabora não só a divulgação de novos destinos, como também ele colabora na questão do ranqueamento dos equipamentos. As críticas ali, os processos da melhorias, tudo isso pode ser visitado pelo cliente em potencial, ele fazer o seu destino, ou montar o seu pacote, ou fazer todo o seu processo de viagem. Então, ele veio para ficar e vai se aprimorar cada vez mais. É importante também ter que a inteligência artificial pode, às vezes, maquiar um pouco a questão dessas performances. Então, é importante que o cliente tenha assertividade, tenha cuidado de pesquisar de maneira crível essas avaliações, para que ele possa ficar satisfeito na sua ida, na sua visita e também no seu retorno. Não só ele, mas também toda a sua família, se eventualmente ele viajar em família. Mas agora, esses aplicativos, eles acabam, de certa forma, prejudicando, anulando aquelas empresas que montam a viagem para a gente, que montam o nosso pacote? Não, porque não é todo cliente que vai na linha de fazer a sua própria viagem. Eu ainda acho que, de uma maneira geral, o turismo mundial ainda é um turismo muito calcado na operação de uma operadora majoritária que compra seu produto minoritário, seus equipamentos minoritários e monta o seu pacote. Primeiro, por causa do preço, acaba sendo mais competitivo. E segundo, pela segurança de uma empresa de renome, através da sua receptivo também local, todo esse processo contribui para uma melhor segurança e uma melhor confiabilidade desse turista internacional, principalmente num país que ele não conhece totalmente. Então, ele não é uma opção entre um e outro. Eu acho que está crescendo o turismo digital, mas o turismo padrão, através de operadora comprando de equipamentos locais, ainda é majoritário. Agora, a Confederação Nacional do Comércio revisou para cima a expectativa para o turismo no Brasil em 2024 e prevê uma alta de 2,9% ante uma previsão de 2,7%.
A expectativa agora para as viagens de fim de ano continuam otimistas, Raoni? No começo do programa, vocês chegaram a falar que esperam até os últimos dias de 2024 até 7 milhões de turistas. Como que está? Então, a expectativa é das melhores. Acho que em todo o território nacional é um sentimento comum, inclusive dos gestores de todos os estados, de que nós temos totais condições de esse ano bater os recordes postos, né? Nós não chegamos à meta dos 7 milhões de turistas internacionais, por exemplo. Há uma perspectiva de que isso venha acontecer, porque até outubro nós chegamos a 5 milhões e 400. E essa é uma perspectiva, inclusive, pelo aumento de oferta, né? Porque o que vai balizar, atingir esses números é quando você consegue aumentar a oferta, e isso tem acontecido. Aqui no nosso estado, a realidade foi de imediato. Nós tínhamos um primeiro semestre de não crescimento. A partir do momento que nós conseguimos as negociações necessárias para aumentar essas ofertas, nós tornamos a crescer em julho, agosto, setembro, outubro, como mencionei, e a perspectiva é que isso se amplie até o final do ano. Por isso, a expectativa para dezembro, principalmente janeiro de 25, que é a nossa alta temporada, ela é das melhores. O crescimento notável do nosso turismo confirma também a recuperação da confiança dos viajantes. Os turistas, eles estão seguros de vir nos visitar? Eu acho que as experiências relatadas devem ser levadas em consideração, e aí os canais sociais ou as redes podem também confirmar isso. Mas o Brasil tem investido muito em segurança turística. Você vê batalhões hoje ou delegacias especializadas para atender esses turistas, inclusive estrangeiros, com profissionais ou com policiais que falam idiomas. Isso dá uma segurança, isso é importante ser ressalvado. A diminuição de estatísticas em relação a ocorrências policiais de turistas é uma diminuição flagrante. E mesmo em datas emblemáticas, como os Réveillon e Carnaval, você tem proporcionalmente uma diminuição. É claro que elas existem, mas proporcionalmente tem caído, isso é importante ressaltar. Então, eu acho que há questões que envolvam grandes eventos e a segurança tem que ser andado juntas, tem que andar juntas para que esse processo seja ressalvado e realimentado. Agora há pouco, Raoni, o Alexandre até falou da expectativa aí para o ano que vem, a partir do ano que vem nos Estados Unidos, com o novo governo Trump. A desvalorização do real favorece o aumento do fluxo de viajantes vindos de fora do Brasil, já que a moeda brasileira foi a quinta do mundo a sofrer maior perda de valor na primeira metade desse ano? Olha, eu acredito que essa variação cambial, ela impacta, sim, nas tomadas de decisões dos turistas por um destino. Então, é claro que nós não podemos ignorar essa perspectiva, né? Mas eu não acredito que o sucesso do crescimento de um destino como o Brasil para o próximo período seja em virtude de uma variação cambial. Nós precisamos usar todas as ferramentas que estão a nosso favor, né? Enquanto promoção, enquanto estratégia de divulgação, perceber as praças que têm maiores impactos nessa variação cambial é importante para a montagem da nossa estratégia de promoção, mas eu não acredito que esses venham a ser um fator determinante para o próximo período, não. E quanto ao apoio governamental aliado à iniciativa privada é fundamental para continuar impulsionando o setor? Alexandre, esse apoio faz uma grande diferença no segmento? Eu diria que é fundamental, eu diria que contribui de maneira significativa. O próprio Sistema S, SESC, SENAC, através da CNC, aporta um valor importante para o Ministério do Turismo. Eu acho que tem que ser buscado, dentro dessa relevância que termos recursos do Ministério da Embratur, que as emendas parlamentares voltadas para o turismo sejam ressaltadas e potencializadas. Isso é um trabalho de base que envolve empresariado. Nós que votamos temos que procurar nossos parlamentares para poder fazer essa ressalva e pedir esse investimento. Isso vai fazer grande diferença na questão da percepção de investimento em qualidade, treinamento, divulgação. Tudo isso é importante. O Brasil tem conseguido crescer em alguns, e eu menciono o Rio Grande do Norte, em alguns turismos de esporte também, né? Você tem hoje o kitesurf é uma realidade mundial, em que o Nordeste, né, Rio Grande do Norte, Ceará, são referências mundiais. Pessoas vêm para cá para praticar isso, por causa também do inverno europeu, e aqui ficam meses, poder estabelecendo-se, morando, treinando para esses campeonatos mundiais. E o Brasil é um destino importante para a questão do turismo de esportes. Não temos mais tempo, só para finalizar aqui uma palavrinha de vocês rapidamente. Raoni, muitos analistas aí do segmento, eles estimam um futuro promissor para a próxima década.
no setor de turismo, com um crescimento sólido, oportunidades profissionais? O que a gente pode esperar? Tem coisa boa vindo por aí? Eu acredito que sim. Em termos mundiais, o turismo cresce 10% ao ano. Então, o Brasil, de volta a esse patamar de crescimento, eu acho que as oportunidades estão postas para que realmente o setor cresça no próximo período. Eu acho que a próxima década será significativa para todo o próximo período. Eu acho que fazer uma boa próxima década do ponto de vista de crescimento, de fortalecimento da infraestrutura, inclusive da capacitação, como mencionado como Alexandre, será de suma importância para todo o crescimento e o posicionamento do Brasil no ranking do turismo mundial por muito mais tempo, mesmo após os próximos 10 anos. Podemos ser otimistas, então. Devemos, até porque o turismo de massa tem tido uma certa reserva por parte dos países europeus. O Brasil tem tudo isso para receber os turistas internacionais aqui. O Estúdio News de hoje fica por aqui. Eu conversei com Alexandre Sampaio, diretor da CNC e responsável pelo Conselho Empresarial de Turismo e Hospitalidade, e com Raoni Fernandes, diretor-presidente da empresa Potiguar de Promoção Turística. E você já pode acompanhar essa entrevista pelo nosso canal no YouTube, no Play Plus e também pelo nosso podcast disponível no Spotify e no Deezer. Eu espero vocês no próximo programa. Até lá!